Olá, gente. Eu me chamo Renata, Maria Renata, sou fisioterapeuta. Vou dar continuidade a vocês no conteúdo de anatomia. Hoje a gente vai abordar o sistema tegumentar. Tá? Como é que tá os estudos? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Então, o sistema tegumentar se refere a quem? Se refere à pele e a todos os seus anexos. Uma observação importante é que a pele, ela é um órgão do corpo, tá? Então, a pele e seus anexos são unhas, pelos e glândulas sudoríparas e sebáceas. Então, as características da pele é que ela é o maior órgão do corpo em termos de superfície e peso, corresponde a 10% do peso corporal e tem em média 2 metros de altura, tá? Isso depende do indivíduo. Se for um indivíduo maior, uma estatura maior, a pele vai consequentemente ser maior. Se for com estatura menor, a pele acompanha o seu comprimento. E é responsável por suprimento sanguíneo, ou seja, 1/3 do sangue circulante é na pele. Então, as funções da pele, primeiro, o principal dela é a função de proteção, ou seja, é uma barreira que delimita o meio interno ao meio externo. Então, protege tudo que está embaixo dela. Com uma pele íntegra, os micro-organismos não entram. Então, essa função protetora é proteção como? É proteção física, mecânica contra choques, pancadas, quedas. Proteção imunológica contra agentes externos, micro-organismos que podem fazer mal ao organismo. E proteção contra a radiação solar. Os tecidos abaixo da pele eles vão sofrer a agressão dos raios ultravioletas vindos do sol, porque temos a ação da melanina, que forma um insufilme natural e nos protege contra os raios ultravioletas. Então, protege também contra a desidratação, ou seja, não deixa que o organismo perca água de forma desenfreada. Então, a pele também ela tem a função termorreguladora, de regulação da temperatura. Então, ela possui mecanismos tanto para respirar, quando a temperatura corporal sobe, quanto para ajudar a diminuir a perda de calor e manter o corpo aquecido quando a temperatura corporal cai. Então, por vários mecanismos. Os mecanismos são a transpiração. O que é a transpiração, né? Quando ocorre o aumento da temperatura, então vai aumentar a transpiração para ajudar a resfriar o corpo. Então você vai suar mais. Você suando vai molhar a pele e vai ajudar a resfriar o corpo. Então aumenta a quantidade de sangue quando aumenta a temperatura. No calor, as arteríolas que levam sangue para os capilares, para a superfície do corpo, fazem vasodilatação. E no frio, diminui a quantidade de sangue nessas extremidades. Então, acontece o quê? Uma vasoconstrição das arteríolas para manter a temperatura. Então, no calor, ocorre uma vasodilatação desses capilares para resfriar a superfície do corpo, para que ocorra o que? A sudorese e a água vai resfriar a pele. E no frio vai ocorrer uma vasoconstrição, vai ocorrer um arrepio dos pelos para que não deixe sair calor da pele. Então, além da função termorreguladora, nós temos a função excretora, que através do suor contribui para a eliminação de várias substâncias tóxicas. Além disso, temos a função sensorial, ou seja, pressão, tato, calor, frio e dor. Os seus sensores nervosos permitem sentir a pressão, a dor e a temperatura da região externa, né? E também a síntese de vitamina D, que é a exposição à radiação ultravioleta sintetiza a vitamina D. Tá? Então, essas são as funções da pele.
Então vamos observar aqui cada uma delas, né? Então a função de proteção, barreira de proteção para estruturas internas, atritos e contra a perda de água por evaporação, impede que invasão de micro-organismos e protege contra a ação lesiva dos raios ultravioletas. Então, como eu já falei, a função de termorregulação faz vasodilatação e vasoconstrição, dependendo da temperatura. Se a temperatura está alta, né? Então ela vai fazer vasodilatação para que resfrie a pele. Se está baixa, vai fazer vasoconstrição para que não permita que perca calor. Através das glândulas sudoríparas, o tecido adiposo ele recobre a pele também para sustentar esse calor, né? E promove o controle homeostático da temperatura. Então, sensorial, receptivo de calor, frio, dor e tato, recebe as informações do meio ambiente e envia essas informações para o sistema nervoso central. Então, além disso, a função de excreção pelas glândulas sudoríparas, que ajuda na função termorreguladora e elimina as toxinas do organismo, pelo metabolismo celular. E as glândulas sebáceas, que são importantes para a manutenção do equilíbrio dos tecidos. E a síntese de substâncias como a vitamina D produzida na pele sob os raios solares. A comunicação e identificação pelas impressões digitais, né, e pela imagem corporal. A pele detalha a nossa aparência e identifica de modo único cada indivíduo. Então agora vamos abordar as camadas da pele, né? Então a pele tem duas camadas, que é a epiderme, que é a camada mais superficial, mais fina, como uma folha de papel, formada por cinco camadas, né? É formada por tecido epitelial. E a derme, que é a camada mais profunda, formada por tecido conjuntivo. A hipoderme é considerado um tecido subcutâneo, formado por tecido adiposo, por gordura. Então aqui está mostrando na figura as camadas da epiderme, a camada mais superficial, da derme, a camada mais profunda, e a hipoderme é considerado um tecido subcutâneo e não uma camada que está abaixo da derme. Então a epiderme é formada de tecido epitelial, tem células justapostas. O que é justapostas? Juntinhas uma das outras para proteção. É um tecido avascularizado, as células não recebem oxigênio e nutrientes vindo do tecido conjuntivo. Sim, é um tecido avascularizado, ou seja, as células vão receber o oxigênio e os nutrientes vindos da derme do tecido conjuntivo, tá? Precisando deste tecido para sobreviver. Então, a epiderme ela tem uma alta taxa metabólica, uma velocidade alta de proliferação e se renova com mais facilidade. Em mais ou menos 4 semanas, esse tecido já é renovado, né? Então, a nutrição das células da epiderme vem dos capilares da derme, tanto a nutrição por oxigênio como os nutrientes vão passar por difusão da derme para a epiderme. A gente tem um exemplo nessa parte das cutículas. Se você tira a cutícula e ela não sangra e não dói, você está tirando ali tecido da epiderme. Se você entra um pouquinho com um alicate e retira mais, então você já entrou no tecido da derme, tá? Porque a epiderme ela é avascularizada. Então, é um epitélio multiestratificado, formado por várias camadas, vários estratos, achatadas e justapostas, bem juntinha. O epitélio é pavimentoso, porque conforme as células vão sendo empurradas para a superfície, elas vão se achatando e formando uma estrutura pavimentosa. Por que ele é estratificado, que eu falei aqui antes? Porque é composto por várias camadas de células. E por que é queratinizado aqui? É uma camada multiestratificada, queratinizada e justaposta.
Porque as células mais abundantes na epiderme são os queratinócitos. São células que produzem uma proteína chamada queratina. Então, as células da epiderme, elas são formadas por 4 tipos de células. São elas os queratinócitos. A maior parte das células da epiderme são formadas por queratinócitos. A presença de queratina, ela garante que a pele consiga proteger os tecidos abaixo dela. Os melanócitos, que produzem um pigmento melanina, que vai caracterizar a cor da pele, que protege contra os raios ultravioletas e vai caracterizar a cor da pele, né? Quanto mais melanina, mais escura a pele. E as células de Langerhans, que ajudam na defesa imunológica da epiderme, e as células de Merkel, estão localizadas antes de começar a derme. Tem a função da sensibilidade tátil. Então eu falei para vocês que os queratinócitos, eles são os mais abundantes. Ou seja, cerca de 90% das células do epitélio é estratificado, composto de camadas. Então são 4 ou 5 camadas, dependendo da região. A região palmo-plantar vão ter 5 camadas, da mais profunda para a mais superficial. Então eu vou falar para vocês devagarzinho essa parte das camadas da epiderme, para que a gente tenha um pouquinho de atenção e entenda cada um, tá? Então a primeira camada da epiderme, vindo da mais profunda para a mais superficial, tá? Então a primeira camada é chamada de camada basal ou é chamada de camada basal ou camada germinativa. Então ela é a base, é lá onde ocorre a renovação celular. Tem a presença de melanócitos e células de Merkel, onde as células vão se multiplicar, tá? Para formar novas camadas. Então elas vão empurrar as camadas subsequentes. Então a segunda camada, deixa eu só procurar esse slide aqui para vocês. Vamos voltar aqui um pouquinho, rapidinho, tá? Então, à medida que envelhecem, as células epidérmicas tornam-se achatadas e passam a fabricar e a acumular dentro de si a proteína resistente e impermeável, que é a queratina. As células mais superficiais, ao se tornarem repletas de queratina, morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito e altamente impermeável à água, que é a última camada, a camada mais superficial, queratinizada ou córnea. Aqui, essa figura que eu queria encontrar para vocês, para facilitar as camadas da epiderme. Então, a primeira camada, a mais profunda, é chamada de camada basal ou germinativa. Dá para vocês verem a setinha. Aqui é a primeira camada. A segunda camada é chamada de camada espinhosa. Essas camadas também podem ser chamadas, como está aqui na nomenclatura, de estratos, tá? Então, camada ou estrato espinhoso, fileiras de queratinócitos, células de Langerhans e melanócitos. A terceira camada é a camada granulosa, formada por 5 fileiras de queratinócitos, e elas são mais achatadas, tá? A quarta camada, com exceção das regiões palmoplantares, esta é a última camada da epiderme, tá? A córnea, cerca de 30 fileiras de queratinócitos já mortos, tá bom? Então, com exceção da planta do pé e da palma da mão, a córnea é a última camada, tá? Ela é extremamente queratinizada e já morta, né? Composta por células mortas preenchidas com queratina descamada. Então, um exemplo dessa camada aqui é a cutícula quando a gente tira, né?
Entre a camada córnea e a camada granulosa, tem a camada lúcida, também composta por queratinócitos mortos e achatados. Então, o processo de renovação da epiderme acontece através destas camadas da epiderme. As células que vão sendo geradas na camada basal, que é na primeira camada, a mais profunda, conforme elas vão se multiplicando, conforme elas vão aumentando, elas vão sendo empurradas e transicionando entre as camadas da epiderme. Conforme são empurradas, elas vão se achatando e produzindo mais e mais e mais queratinas, até o momento que morrem e são desprendidas da pele, descamadas. Então esse processo todo dura em torno de 4 semanas. Então, onde ocorre a multiplicação celular? Na primeira camada da epiderme, aqui no extrato basal. O extrato basal é que faz comunicação, que faz ligação com a derme, tá? Lembra? A epiderme é a primeira camada, a camada mais superficial, e a derme é a camada mais profunda. Então, o extrato basal faz comunicação com a derme. Ela é a primeira camada. É aqui onde ocorre a multiplicação e a renovação celular. Então, à medida que elas vão se renovando, elas vão empurrando as outras camadas, até chegar à última camada, a camada córnea, onde essas células já vão estar mortas e altamente queratinizadas. Tá? Então, a segunda camada da pele é a derme, tá? Então, toda a superfície cutânea está provida de terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. Essas terminações nervosas ou receptores cutâneos são especializados na recepção de estímulos específicos. Então, alguns podem captar estímulos de natureza distinta. Porém, na epiderme não existem vasos sanguíneos, como eu já tinha falado antes, e os nutrientes e oxigênio chegam por difusão através da derme. Então, a derme, ela está localizada exatamente abaixo da epiderme. É um tecido conjuntivo resistente que contém grande quantidade de fibras colágenas e elásticas. Também células como fibroblastos, macrófagos e alguns adipócitos. Todas essas fibras acabam formando uma malha entrelaçada de fibras, criando grande resistência elástica, com uma capacidade de retrair e se esticar. Então, tem vasos sanguíneos, tem terminações nervosas, órgãos sensoriais e glândulas. As principais células são os fibroblastos, responsáveis pela produção de fibras e de uma substância gelatinosa, na qual os elementos dérmicos estão mergulhados. A epiderme, ela penetra na derme e origina os folículos pilosos, ou glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Na derme ainda encontramos quem? O músculo eretor de pelo, fibras elásticas para ocorrer a elasticidade, fibras colágenas para ocorrer a resistência, vasos sanguíneos e nervos. Então, vamos dividir agora as camadas da derme. Vou mostrar essa figura para vocês para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então, a derme tem duas camadas. A camada papilar, que é a mais superficial, aqui é a mais fina, tá? É constituída de quem? De papilas, dessas voltinhas aqui, ó. Tá, ó. Essas voltinhas. Essas projeções, né? De tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras que são elásticas e colágenas, que atuam o quê? Na fixação da derme com a epiderme. Então, contém o plexo subpapilar, que é responsável por nutrir a epiderme. São esses vasos aqui, ó. Esses vasos aqui em vermelho, chama plexo subpapilar, que é responsável por nutrir a camada. Lembra que a epiderme ela é avascularizada, ela não possui irrigação nem nutrição,
ela é nutrida e irrigada através da derme. Então, é por esse plexo subpapilar. Tá? A primeira camada mais superficial, é chamada de camada papilar. A camada mais profunda é chamada de camada reticular, constituída de tecido denso não modelado, rica em fibras mais espessas de colágeno e elastina, e são mais resistentes. A derme ela é inervada e possui uma série de receptores especializados. Esses receptores são corpúsculos de Meissner, que são presentes na derme papilar, responsáveis pelo tato. Corpúsculos de Ruffini, que estão presentes na derme reticular, na segunda camada, responsáveis pela sensação de distensão, de esticar. Corpúsculos de Pacini, que também estão na derme reticular e são responsáveis pela sensação de vibração, e as terminações nervosas livres captam a informação mecânica, térmica e de dor. Então, na derme também tem a presença de nervos, tá? Vasos linfáticos, células do sistema imunológico e anexos da pele. Então, vamos falar só um pouquinho sobre o tecido subcutâneo, tá? Ou hipoderme, vamos dizer assim. Não é considerado uma camada, é considerado só um tecido. Tá sob a pele, há uma camada de tecido conjuntivo frouxo, tecido subcutâneo, rico em fibras e em células que armazenam gordura. Quem são elas? Células adiposas ou os adipócitos. A camada subcutânea, denominada hipoderme, atua como reserva energética contra choques mecânicos e é um excelente isolante térmico. Isolante térmico para ajudar no controle da temperatura. Então, aqui tá só mostrando, tá? A primeira camada, a epiderme, a segunda camada e a derme, e a terceira camada aqui, ou o tecido subcutâneo, chamado de hipoderme. Então, além da pele, nós temos os anexos da pele, que são eles: pelos, glândulas e unhas, tá? Então, os pelos, eles estão inseridos em estruturas chamadas de folículos pilosos. E tem dois tipos principais: os velos, que são pequenos e finos, que são presentes em todo o corpo, e os pelos terminais ou longos, que são mais pigmentados e profundos. Estão presentes aonde? Barba, axila, cabelo, genitais e nariz, tá? Auxiliam na percepção de temperatura corporal e no toque leve, na manutenção da temperatura, tá? São grupamentos de células que produzem e excretam substâncias. Quem? As glândulas, tá? Então, nós temos os unhas e pelos e as glândulas. As glândulas são grupamentos de células que produzem e excretam substâncias. Excretam suor, por exemplo. E as glândulas sebáceas são associadas ao folículo piloso para produzir o quê? Uma substância oleosa chamada sebo, que é composta por triglicerídeos, colesterol, proteínas, recobre os pelos dando resistência e impede a evaporação excessiva de água, mantém a pele macia e flexível. E as glândulas sudoríparas produzem o quê? Suor, importante para a regulação da temperatura. O suor molha a pele e o vapor ajuda o corpo a perder calor para o ambiente. Então, são constituídos por células epidérmicas queratinizadas mortas e compactas. Na base da unha ou do pelo, há células que se multiplicam constantemente, empurrando as células mais velhas para cima. Por isso que ocorre o crescimento. Então, estes, ao acumular queratina, morrem e se compactam, originando a unha ou o pelo. Cada pelo está ligado a um músculo eretor do pelo, por isso arrepiado,
que permite a sua movimentação. E há uma ou mais glândulas sebáceas que se encarregam da sua lubrificação, produzindo quem? Substância oleosa chamada sebo. Então, aqui está mostrando a unha, a matriz da unha, onde ocorre a multiplicação da célula. E aqui está mostrando o pelo, tá? Onde tem origem aonde? Na derme. E ele sai por o folículo piloso para a epiderme. Então, essa foi a aula de tecido tegumentar, tá? Agora vamos dar continuidade à aula do sistema linfático. Vou pausar essa daqui para que a outra aula seja a sequência.